Então, mas qual então era a raiz do problema aqui dessa igreja? Olhe para o capítulo 3 e o verso 3. Por que tinha tanto problema nessa igreja? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? O problema dessa igreja é que eles andavam na carnalidade. Cristão carnal. Se você observou o capítulo 2 aí, você voltar nos versículos anteriores aí do capítulo 2, você vai observar o capítulo 2, verso 14, Paulo vai falar do homem natural. No capítulo 2, verso 15, Paulo vai falar do homem espiritual. E no capítulo 3 aí nós acabamos de ver o homem carnal. Apenas para nós entendermos o que é o homem natural. O homem natural é aquela pessoa que vive para a sua vida natural. Ele não tem o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala aí no versículo 14 do capítulo 2. O homem natural não aceita, não recebe as coisas do Espírito. Por que ele não recebe? Porque lhe parece loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural nunca vai entender as coisas de Deus mesmo. Ele não vai conseguir compreender. O que esse monte de gente está fazendo uma hora dessa, sentado na cadeira, vendo uma pessoa lá na frente falar? O homem natural não consegue compreender isso, porque as coisas espirituais estão acontecendo nas regiões celestiais. E o Espírito Santo, ele está movendo os corações. Mas quem compreende essas coisas? O homem espiritual. Mas aí nós não chegamos no homem espiritual. Vamos ainda dar mais um passo aqui. Esse homem natural podemos colocar assim, que é esse homem almático. Porque nós sabemos que quando houve a queda lá no Jardim do Éden, a alma sufocou o espírito. A alma sufocou o espírito. Então agora a alma controla o espírito do homem natural. Claro, do homem natural. Podemos dizer assim que a alma e o espírito estão fundidos. O homem natural. Por isso que ele não consegue discernir, porque o espírito dele está morto. O espírito dele está morto. O homem natural. Por isso que não entende as coisas do espírito. Porque a alma tomou conta. Nós podemos dizer que esse homem é o homem psíquico, o homem almático, porque ele não consegue entender as coisas do espírito. Ele não compreende as coisas do espírito. Porque a sua alma é o poder dominante na vida deste homem. A alma domina a vida deste homem. Ou seja, a vontade humana decide fazer o que bem entender. A alma controla a vontade, porque ele não conhece a voz do Espírito Santo. Então este, amado irmão, é o homem natural. Então nós temos o homem espiritual. Quem que é o homem espiritual? É aquele que nasceu de novo. É aquele que o Espírito Santo habita. É aquele que o Espírito Santo conduz. É aquele que agora, que o versículo 15 vai dizer, do capítulo 2. Aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Dê um passo atrás aí. E olha só o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. O Espírito que é de Deus. Então, porque nós recebemos o Espírito de Deus, o que nós podemos então agora fazer? Aquilo que está no versículo 10. Deus revelou as coisas pelo seu Espírito. Então agora nós podemos compreender as coisas espirituais, porque o Espírito de Deus agora habita em nós. Em nós quem? Naqueles que nasceram de novo, conforme o Senhor falou a Nicodemos em João capítulo 3. Esse é o homem espiritual. Por isso que no versículo 16 vai falar assim: quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? O Espírito Santo conhece a mente. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, conforme já lemos aí. Então ele fala assim: nós temos a mente de Cristo. Isso é um fato. Se nós temos a mente de Cristo, a pergunta é: nós estamos andando segundo a mente de Cristo? Nós estamos andando segundo a mente do homem espiritual? Ou agora nós vamos dar mais um passo? O homem carnal. Então perceba, o homem natural não tem o Espírito de Deus, porque a sua alma sufocou o Espírito. Agora, o homem espiritual, ele nasceu de novo, o Espírito Santo reativou o seu Espírito, que estava morto pela alma. Então agora esse homem espiritual vai começar a caminhar. Mas nós temos o homem carnal. Por isso que Paulo vai falar: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Mas como assim, Paulo, a carnais? Sim. Porque agora esses homens aqui, esses cristãos de Corinto, eles já tinham nascido do alto,
tinham recebido o Espírito Santo, mas eles estavam andando na carne. Eles estavam conduzindo a sua vida na carne, a carne que agora estava conduzindo a sua vida. E esse era o problema. Não é o que ele diz aí? Há entre vós contendas, ciúmes, por isso vocês são carnais, porque vocês estão andando segundo os homens.